Olha só, galera, um dos 3 processos que levou à inelegibilidade do Bolsonaro foi anulado pelo TSE, hein? Mas pode ficar tranquilo, cara. Bolsonaro ainda continua inelegível graças a outras 2 condenações. Ele é o nosso bicampeão do dia. Então esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Quer dizer, então, que é uma bi-inelegibilidade e também uma descondenação, olha só. Agora ele tá ganhando títulos um atrás do outro. Pois é, ele era tricampeão de inelegibilidade, ou palavra difícil, agora é só bicampeão. E o Braga Neto, que era bicampeão, agora é só campeão. Tá aí. Mas é uma coisa que, vamos e convenhamos, assusta um pouco, né? A gente não quer gela. pensar que existe uma possibilidade disso acontecer com outros processos. E isso vem aí na esteira, como a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, de uma situação em que o clima no TSE está mudando. Está ficando mais favorável ao Bolsonaro, menos favorável aí ao campo democrático, vamos chamar assim. Boa. Gostei do termo. Vamos começar aí pelo UOL, vendo aí alguns detalhes dessa notícia. Vamos lá, tá na tela. A decisão que saiu publicada pelo ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral. Acaba de cair essa notícia aqui. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, anulou uma das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência, do 7 de setembro. Decisão essa publicada há pouco pelo Estadão, republicada aqui na página do UOL, e está dizendo que, apesar da decisão do ministro Raul Araújo, o ex-chefe do Executivo segue inelegível até 2030, em razão de outras 2 condenações que pesam contra ele. O ministro extinguiu parcialmente a ação em relação a fatos e investigados das outras 2 ações em que Bolsonaro foi condenado pela celebração do 7 de setembro de 22. Raul Araújo viu litispedência parcial. Litispedência parcial, quando uma pessoa já foi investigada e condenada pelo mesmo fato. Esse despacho foi assinado no último dia 5, mas só veio a público agora. A condenação agora revogada havia sido imposta pelo ministro Benedito Gonçalves, quando ele estava prestes a deixar o cargo do TSE. Na ocasião, o ministro antecipou parcialmente a análise do mérito da ação, por considerar que o colegiado já havia decidido sobre o mesmo fato em outras ações. A defesa de Bolsonaro e do general Braga Neto recorreu, pedindo a extinção da ação movida pela coligação que patrocinou a campanha do presidente Lula ao Planalto. Os advogados alegaram justamente isso, né, que ele justificou também na decisão. Litispedência. Né? Tadinha. Mandou umas 3 vezes ali, tadinha. Tá tudo certo, tá tudo bem. Termo jurídico, mano, não dá nada. Não, e é um termo jurídico chato, né? Eu achava que inelegibilidade já era um termo difícil de falar, essa litispendência, é isso? Litispendência. É o fato que, tipo assim, de que você já foi acusado por esse crime, tá ligado? Esse fato já tá coberto em outro processo, então, né? É uma litispendência parcial, né? Que ele colocou ali, né? Então, quem sabe a outra parte do processo, a outra parte do processo tem a ver com algo que tá fora dessa questão, fora desse fato em si. Então, esse fato, por ser parcial, né? Esse fato aí já está em outro processo e devem ter outros fatos nesse processo que não fazem parte dessa outra investigação. Então, sim, ele ainda continua condenado nos 3 processos. No final das contas, foi só uma meia descondenação ali, hein, Sophie? Uma questão processual, né? Que é bom ter alguém do direito aqui. É o que parece, né? Eu não tenho certeza, não é o que parece. A gente vai consultar o nosso jurídico, o grande Bruno Silvestre, e ele vai saber explicar isso pra gente direitinho. Mas creio que é isso, já que é uma litispendência parcial, né? Pois é, o Bolsonaro ele já tinha sido condenado uma primeira vez por causa daquela reunião com os embaixadores. Sim. Né? Lembram aquela reunião lá com os embaixadores, que ele chamou os embaixadores de tudo que é país. Ultra golpista. Oi? Isso foi, acho que, a coisa mais golpista de todas. Foi uma coisa ultra golpista mesmo. Pra dizer que as nossas urnas não funcionavam.
Isso aí rolou uma primeira condenação aí. O Braga Neto escapou nessa, sabe? Foi condenado só o Bolsonaro e não a chapa, então o Bolsonaro ficou inelegível, o Braga Neto não. Daí rolou uma segunda condenação, aí por causa do 7 de setembro, né, de 2022, que teria sido usado para... Teria não, foi usado, né? Sim, Já foi condenado, então a gente pode falar, foi foi usado. usado de maneira eleitoreira, e esse processo encaminhado pelo PDT e pela Soraya Tronic, nessa vez o Braga Neto também rodou, então foi a segunda inelegibilidade do Bolsonaro, a primeira do Braga Braga Neto. Neto. Uhum. E daí teve uma terceira condenação aí por causa, de novo, do 7 de setembro de 2022, só que deu um processo encaminhado por outro grupo, pela Federação Brasil da Esperança, né, formada pelo PT, PV e PCdoB. E daí talvez seja por isso, por ambos processos tratarem da questão do 7 de setembro de 2022, que rolou essa litispendência. Acontece que ainda pode ter mais capítulos dessa história, né? Uhum. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho do contexto por trás disso tudo, né? Essa litispendência aí, ela veio por causa de uma divergência entre dois ministros do TSE. O Raul Araújo, que é um ministro que é mais conhecido por ser ligado ao Bolsonaro, Uhum. e o Benedito Gonçalves, que estava aí mais no campo democrático. O Benedito Gonçalves saiu. A gente também viu sair recentemente o Alexandre de Moraes. E com isso a correlação de forças, vamos dizer assim, dentro do TSE tá mudando. E esse tipo de episódio que a gente viu aí deve se tornar mais comum. Quem chamou bastante atenção para isso foi a Carla Gamba, lá na coluna da Juliana Dalpiva no ICL Notícias. A gente pode colocar aí a reportagem na tela. Vamos lá, tá Eu lá. queria mostrar só a manchete, eu não vou ficar lendo porque é uma reportagem bem comprida e bem completa, recomendo a leitura completa. Eu só queria mostrar para dizer de onde eu tirei essas informações e para recomendar a leitura, né? Que sem Moraes e com troca de ministros, o TSE tende a ser dividido e polarizado. O que ela vai contar para a gente aí nessa reportagem é que, com a saída do Moraes e do Benedito, vai ficar aí, de um lado, Nunes Marques, André Mendonça e Raul Araújo, Sim. que são mais ligados ao Bolsonaro. Do outro lado, Carmen Lúcia, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, que estão aí mais contra o Bolsonaro, mais ligados aí ao campo democrático. E daí tem a sétima ministra, né, são 7 no total, Isabel Galotti, que vai ser aí o fiel da balança e que é a que tem uma posição mais indefinida dentro do TSE. Então, na prática, ficou uma coisa, digamos, meio que equilibrada com uma centrista aí no meio que pode ir para um lado, pode ir para o outro. O que pode complicar as coisas pra gente. Mal Porque até sinal. agora o que a gente tinha era o Moraes e o Benedito Gonçalves, que claramente estavam do lado democrático. Então, a gente tinha um TSE mais democrático. Agora a gente já tá com meio bagunçado esse campo aí. Dá uma gelada, a manchete dá uma gelada, né, no peito, né? Quando fala dessa reversão, dessa anulação e tudo mais. Mas segue inelegível, essa é a notícia real, segue inelegível, Exato, segue meio inelegível. descondenado também, né? Meio descondenado, porque já que é, né, uma litispendência parcial, provavelmente tem uma outra parte ali que ainda caiu. De qualquer maneira, estamos vivos aqui e lembrando que o campo democrático, eu adorei esse termo, o campo democrático precisa prevalecer, seja no TSE, seja na vida pública de alguma forma. Enfim, a gente vai ver a Carmen Lúcia vindo também, enquanto presidente. Enfim, muita coisa vai mudar no TSE, mas eu tenho certeza que essas condenações seguirão as mesmas. E é isso que a gente vai vir noticiar aqui daqui a um tempinho. Assim, quando elas fizerem efeito, quando for chegar o momento da execução de pena, a gente vai estar aqui com Sofia Labanca para ver esse sorriso dela aí, ó, falando que os caras pularam. Dá um sorrisinho pra nós aí, Sofia. Agora sim, tá lá. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Tica, 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 pum, pum.